Meus irmãos, vamos ler a partir do versículo 9 ao versículo número 12. Essa nossa pequena porção hoje, para a nossa meditação. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó bendito Deus, que esse conhecimento que chegou até nós, o Evangelho, Cristo Jesus, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Ele agiu em nossos corações, Ele nos transformou. E Deus, por isso nós estamos aqui sedentos ainda, porque o mesmo Evangelho que nos salvou, Pai, essa mesma mensagem que veio poderosamente aos nossos corações, pela ação do Teu Espírito Santo, é o mesmo Evangelho que nós temos sido instruídos, é o mesmo Evangelho que nós precisamos aprender todos os dias, ó Pai. Que na força do Teu poder, que na Tua graça e misericórdia, o Senhor se agrade de nos falar o coração e de nos instruir na Tua palavra, para o nosso bem, para a Tua glória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É certo, meus irmãos, que nós vivemos numa época da informação. Informação de maneira exaustiva. Ficamos quase que num estado de saturação da informação. Para a gente ter uma ideia, eu fiz um levantamento breve sobre duas agências de notícias. Uma do Brasil, a mais importante, a principal, né, em termos de produção, que é o G1, e também a Reuters. Reuters é a maior agência de notícias do mundo. Então, somando essas duas agências, elas produzem 3.000 notícias por dia. 3.000 notícias por dia. Ou seja, nós temos a cada minuto duas notícias. Eu estou pegando só esse apanhado breve, né? Em um ano, mais de 1 milhão de notícias. Veja que fora todas as outras agências, todos os outros portais, fora a gente, nós também produzimos notícia hoje, né? Nós colocamos no nosso blog, nós colocamos na internet, no YouTube. Então é uma saturação, é tanta informação que nós precisaríamos assim de milhões ou milhares de anos para poder dar conta de tudo. Veja que esse conhecimento, essa informação, esse acesso à informação, esse acesso ao conhecimento, ela não se traduz necessariamente em conhecimento de qualidade. Sabemos que quando nós assistimos, nós acompanhamos a notícia, se as primeiras linhas elas não capturarem a nossa atenção, a gente já passa para a próxima. Somos levados mais pelas imagens e logo passamos para outra. Nossa sociedade ela tem tido acesso à informação, mas ao mesmo passo essa informação ela é rasa porque nós não adentramos a esse conteúdo com profundidade. Ora, por causa do tempo, ora por causa da nossa própria área de interesse. Então, nós podemos pensar que saber é uma coisa e conhecer profundamente é outra. Na época aqui que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, havia muita informação circulando por lá. Uma informação estranha, muita informação acerca de assuntos religiosos. Havia ali uma igreja consolidada em Colossos, não pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras. A gente viu isso no começo do capítulo 1, em outro dia nós falamos um pouco. E essa igreja ela nasceu no Evangelho. É por isso que Paulo começa essa carta dando graças a Deus. Olha, tem ação de graças aqui. Veja no verso 3. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
quando oramos por vós. E o que foi que aconteceu? Qual o motivo? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Essa fé em Cristo Jesus, a informação que chegou, não em quantidade, mas em qualidade. Foi o evangelho que chegou até a cidade de Colossos. E esse evangelho ele foi abraçado, ele foi crido. E essa igreja começou a caminhar com passos fortes e firmes nessa fé no evangelho. No entanto, essa igreja começou a ser atacada por uma heresia que ela é tão diversa que ela é chamada por alguns teólogos de a heresia de Colossos, porque ela tratava sobre práticas judaizantes e filosofia pagã, filosofia vã. O próprio apóstolo Paulo vai usar esse termo, vai falar da gnose, de um conhecimento que era restrito a um número pequeno de pessoas, aos iluminados. Então não era todo mundo que tinha acesso a esse conhecimento, acesso a essa divindade. Veja que havia uma confusão. E Paulo, sabedor do que estava acontecendo ali, porque Epáfras tinha saído e tinha conhecido o Evangelho através do próprio apóstolo Paulo em Éfeso. Ele tinha plantado essa igreja e mais 2 outras igrejas, e agora, se vendo como líder daquela congregação, muito provavelmente, a par de toda essa confusão de informações, ele vai até Paulo, que a essa altura ele estava preso em Roma, e trata de informá-lo o que estava acontecendo, as ameaças que estavam circundando ali a igreja de Colossos e aqueles irmãos. Então, Paulo, ele acaba escrevendo uma carta, como uma carta de conteúdo apologético, de defesa, enaltecendo aqui e destacando a centralidade de Cristo Jesus. Esse é o grande ponto, a suficiência de Cristo, para mostrar que, olha, vocês estão aí com esse acesso a tantas informações, e ele vai trazer uma notícia de qualidade, reafirmando mesmo o Evangelho. Você só precisa ter esse conhecimento. É esse conhecimento suficiente, é esse conhecimento que salva, é esse conhecimento ao qual vocês começaram, foi no Evangelho. Vocês precisam continuar a conhecer o Evangelho. E aqui ele vai nos falar agora, nesse mesmo tom. Ele está em ações de graças e a partir do verso 9, ele vai começar um tempo refletindo, falando sobre o conteúdo da sua oração, o seu desejo que aquela igreja, ele louva a Deus, porque a igreja está em Cristo e ao mesmo tempo ele pede a Deus para que essa igreja continue em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre esse conhecimento que ele é suficiente, o conhecimento de Cristo que ele é suficiente. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é sobre esse conhecimento que ele é um conhecimento acessível. Veja, verso 9, mais uma vez. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, já falei para vocês sobre esse conhecimento, que é uma palavra importante nessa carta. Paulo a utiliza porque ele pretende estabelecer um contraste aqui entre o verdadeiro conhecimento, que é o Evangelho, e o falso conhecimento que estava sendo propagado por falsos mestres ali. Isso é um conjunto de heresias, misturava misticismo, esoterismo, as filosofias vãs e as práticas do judaísmo, e todo esse conhecimento estava causando uma confusão naquela igreja. É por isso que Epáfras vai falar a Paulo do que estava acontecendo ali, e Paulo ele tem essa atitude de instruir a igreja, de se compadecer da igreja, mas de orar pela igreja. Coisa interessante. Paulo ele está aqui louvando a Deus pela igreja pelo fato da igreja estar em Cristo Jesus. Ele sai da igreja e ele começa com enaltecendo as virtudes da igreja. São 3 virtudes cardeais que a gente vê aqui, 3 virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. E agora ele começa a falar desse conteúdo da oração, porque ele diz: nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Essa oração, o apóstolo Paulo aqui está aos pés da cruz, pedindo em favor da igreja de Colossos, orando pela igreja.
E é dessa forma que Paulo ele se sensibiliza, e observe bem que Paulo ele está aprisionado. E você sabe bem, se alguém, geralmente nós temos essa atitude, se algum irmão na nossa igreja está enfermo, e se a gente está precisando de oração, a gente geralmente não pede a pessoa que está enferma. Porque a gente pensa assim, ele está sobrecarregado. Ele está sofrendo. Então, ele que está precisando de oração. Então, a gente tem que se compadecer, a gente tem que orar pelos que sofrem. Mas veja a lição que nós aprendemos aqui. O apóstolo Paulo, aprisionado, sofrendo cadeias por causa de Cristo Jesus, ele, de maneira voluntária, ele se coloca à disposição da igreja em oração. Intercede pela igreja, ele ora pela igreja, colocando o seu sofrimento agora em segundo plano. Ora, meus irmãos, me parece que muitas vezes nós destacamos o nosso sofrimento. Dizemos assim, olha, o nosso sofrimento, o sofrimento que eu estou passando, ele é um momento tão difícil e os irmãos têm que se compadecer. Paulo não faz isso. Paulo, ele ora pela igreja de Colossos. Isso nos ensina que mesmo em fraqueza, por meio da fraqueza, Deus quer que nós estejamos preocupados uns com os outros. Mesmo passando por dificuldades, Deus quer que nós olhemos para as necessidades da igreja, para as necessidades dos nossos irmãos. Paulo está nos ensinando aqui, ele em oração, esse Paulo, grande apóstolo Paulo, tão usado por Deus, ele se iguala aqui a todos os santos. Se Paulo estivesse aqui essa noite e todos nós estivéssemos, se ele chegasse, certamente nós perceberíamos, se ele vivesse em nossa época e se ele tomasse a palavra aqui, vocês ouviriam uma pregação daquelas, assim, maravilhosa, né? Mas se a igreja estivesse ajoelhada em oração e Paulo estivesse aqui, não saberíamos quem era Paulo. Porque de joelhos todos os santos ficam do mesmo tamanho. Aos pés da cruz temos a mesma estatura. Orando pela igreja. Esse é um conhecimento que Paulo vai dizer aqui, que é um conhecimento acessível. Olha o que ele está nos dizendo. Não cessamos de orar por vocês, para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Paulo aqui ele utiliza uma linguagem superlativa. Tudo que ele fala é exageradamente. É o pleno conhecimento de Deus. E não é uma oração para que a igreja alcance esse conhecimento, porque, ora, é um conhecimento que ainda é obscuro, é um conhecimento que ainda não está acessível. Então, vamos pedir para que Deus se revele. Não se trata disso, mas é um conhecimento já acessível. Ora, o que é que o gnosticismo apregoava? O que é que o gnosticismo levava como mensagem? Que havia um conhecimento que ele era um tanto quanto misterioso. Aí Paulo vai desvendar esse mistério, porque ele vai dizer em Colossos que o mistério é Cristo Jesus, e esse mistério já foi revelado. Esse mistério já nos foi revelado. E então, irmãos, esses irmãos já possuíam esse conhecimento. O evangelho já tinha chegado até Colossos. Não era algo exclusivo para uma elite, para um clero ou para os iluminados. Ele está escrevendo para a igreja, para os santos que tinham esse acesso a esse conhecimento. Mas essa igreja ainda tinha o que conhecer. Por quê? Porque Paulo aqui, ele está dando graças a Deus, ação de graças, porque a igreja está em Cristo Jesus, mas orando para que essa igreja ainda conheça mais e transborde desse conhecimento. Veja, meus queridos irmãos, o evangelho não é algo que a gente escuta no começo da nossa vida de fé e depois a gente vai para outros estágios, a gente sai da classe dos iniciantes, né? E a gente sai da classe dos catecúmenos e agora a gente vai descobrir outros estudos, outros ensinamentos, e aí a gente vai descobrir outros mistérios. Não, o evangelho é algo que faz parte do começo da nossa vida de fé, mas é algo que nos acompanha na nossa vida de fé, porque é a base da nossa vida de fé. Ora, nós ouvimos o evangelho, nós cremos no evangelho e nós aprendemos do evangelho. A igreja, ela nasce do evangelho e ela é sustentada por essa mensagem preciosa. Essa igreja, é disso que a igreja precisa. Ela precisa ouvir de Cristo Jesus. Esse é um conhecimento suficientemente claro
pois é o conhecimento da vontade de Deus. Veja, ele vai usar essa expressão aqui que causa tanta confusão em nosso meio, né? Para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Que vontade é essa? Esse negócio de conhecimento da vontade de Deus deixa muita gente confusa, porque parece algo difícil de se saber, porque geralmente pensamos sobre isso quando estamos com dúvidas sobre com quem devemos casar, qual curso fazer, o que carro comprar, para que cidade nós devemos nos mudar. Perceba que o apóstolo não está aqui pedindo para que eles conheçam a vontade de Deus, mas para que transbordem desse pleno conhecimento. Essa é a vontade de Deus revelada. E onde está a vontade de Deus revelada? Na Escritura. É a Escritura que nos revela acerca da vontade de Deus. São os seus preceitos, são os seus mandamentos. Muitas vezes nós queremos saber a vontade do Senhor, aquela vontade que está resguardada somente a Ele. Aquilo que Ele não nos revelou. Tem outro nome, né? A vontade decretiva. Tem a preceptiva, eu estava lembrando o mais difícil, né? Os decretos de Deus. Então, essas coisas estão veladas a nós, Ele estabeleceu e tudo vai cumprindo a sua própria agenda, mas o que é que Ele deixa para nós? Não que a gente busque essa vontade que está obscura, mas a vontade de Deus para nós é a sua lei. A vontade de Deus para nós é o quê? A vossa santificação. A vontade de Deus para nós já está revelada, é nela, é na Escritura Sagrada, que é suficiente para nos conduzir os passos em sabedoria, que ela deve ser buscada. E essa é a vontade de Deus. Salmo 143, verso 10. O salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ele diz assim, livra-me, Senhor, dos meus... Não, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Qual o pedido do salmista? Não é para que Deus revele a sua vontade, mas para que Ele me ensine a fazer a tua vontade. Veja, meus irmãos, parece que o nosso grande problema não é conhecermos, sabemos a vontade de Deus, mas pormos em prática essa vontade. Porque dominicalmente nós temos ouvido sobre a vontade de Deus. Nós temos aqui as programações no sábado da SAF. Inclusive estão lendo um livro extraordinário, Raquel comentou comigo. Quero ler, desejo ler esse material. Nós temos aqui os nossos discipulados, hoje dia da escola bíblica dominical, então classes, e nós temos acesso a esse conhecimento, mas o nosso grande problema parece ser não o conhecer a vontade de Deus, mas colocar em prática essa vontade, viver de acordo com a vontade de Deus. E são os seus preceitos, como eu falei, os mandamentos do Senhor, sua santa lei, e não tem mistério. É claro que quando nós pensamos em a vontade de Deus revelada, há assuntos que a Bíblia ela não fala claramente que nós devemos fazer, mas aí nós temos acesso ao quê? Ao aconselhamento bíblico, o acesso aos irmãos conversando sobre as nossas dificuldades e áreas específicas. Então, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, é importante nós recorrermos, ouvirmos a palavra de Deus sempre. E aqui Paulo vai dizer qual é a fonte do conhecimento. Ele vai dizer que é a sabedoria e entendimento de Deus. Pedi que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, justamente aqui, sabedoria é essa capacidade de você aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. É a sabedoria prática. É a sabedoria prática. Sabedoria, Tiago, acho que o pastor falou hoje sobre Tiago. Você precisa de sabedoria, peça a Deus. E quando você pedir sabedoria a Deus, sabe o que é que Ele vai fazer? Vai mandar você ler a Bíblia. Quando você pedir sabedoria a Deus, sabe o que é que Ele vai fazer? Vai dizer, vá para a escola bíblica dominical. Essa sabedoria aplicada ao nosso dia a dia, à nossa vida, isso nos desperta, irmãos, a importância da Escritura, da Bíblia. Nós escutamos isso sempre, né? Escutamos sempre, e é necessário. Quem lê mais a Escritura, quem medita mais profundamente,
certamente ele vai ter mais sabedoria para lidar com as coisas da vida. Eu sei, meus irmãos, que a gente recebe muito material já prontinho, né? E é bom, devocionais, circula diariamente nosso grupo, nossos devocionais, isso é bom. Mas eu queria também desafiar os irmãos para terem seus momentos de meditação na palavra de Deus. Né? De pegar a Escritura, de ruminar essa Escritura, de ficar com a Escritura no pensamento e no coração e passar um dia todo pensando nessa passagem, nesse versículo, nessa história que você leu. Então é importante se habituar, você está familiarizado com a Escritura Sagrada. Então eu desafio vocês, nós somos desafiados a não pegar somente o material prontinho, mas a gente desenvolver também nas nossos períodos de meditação. Acho que é Iana que tem um caderninho, não sei se Iana anota ainda as meditações, né, Iana? E deve ser uma prática interessante isso. Outros irmãos também devem ter essa prática. John Flavel, puritano, ele diz que as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer. Então, se você quer viver bem, leia a Escritura. Se você quer passar bem pelo sofrimento, leia a Escritura. Se você quer morrer confortavelmente, leia a Escritura. Há muito que ganhar com essa prática. Como eu estava falando hoje, comemoro o dia da escola bíblica, né? O ensino abundante da Escritura é uma prática fomentada pela Igreja Protestante. É importante um destaque, né? O ensino, como nós priorizamos essa instrução da palavra de Deus. Então, eu estava aqui na igreja hoje pela manhã, enquanto estávamos acompanhando a aula na turma aqui do templo, na sala do templo, como nós chamamos. E aqui acontece um fenômeno, né? Nós geralmente recebemos mais gente pela manhã do que à noite. Eu não sei como é que a gente explica esse fenômeno, mas se a gente perceber, geralmente, eu tenho uma percepção que tem muita gente agora à noite, mas tinha mais gente pela manhã, né? Tem mais cadeiras vagas de manhã, quase a gente fica sem lugar. Então, um fenômeno. A igreja que gosta de ouvir a palavra de Deus, uma igreja forte na palavra, uma igreja forte na Escritura, como isso é bom. Mas o que eu observei também aqui é que havia aqui pessoas iletradas na mesma sala, ouvindo o mesmo evangelho. E tinha pós-doutores. Pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, à sala de aula, ao ensino formal, e pessoas que não tiveram acesso a esse ensino formal, mas ambos estavam aqui na mesma sala. Onde é que a gente encontra isso? Se não na igreja de Cristo Jesus, onde todos nós somos graduandos na escola de Cristo, estamos aos pés do mesmo Mestre Jesus, aprendendo da sua parte. Isso é maravilhoso, isso é estupendo. Graças a Deus, meus irmãos, por esse conhecimento que está acessível a nós. Mas, meus queridos, esse conhecimento que nós recebemos da parte de Deus, que foi revelado a nós, é um conhecimento com propósito. Veja o que diz o verso 10. Olha o propósito aqui. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como é que a gente julga se alguém tem conhecimento bíblico? Como é que a gente julga? Pela velocidade com que abre a Bíblia na gincana do acampamento da igreja? Teve essa disputa aí, né? Temos os nossos vencedores. Vocês sabem que eu venci, né? Eu sou do time campeão, é claro, né? Estou sempre no time que vence. Mas, ora, é importante, mas isso nos mostra uma certa intimidade com a Escritura. Parabéns aos vencedores. É bom, mas isso tem algo mais importante do que isso. Por que Deus nos daria a conhecer sua vontade? Qual o propósito disso tudo? O Dr. Sproul, ele tem um livro chamado Somos Todos Teólogos. É uma teologia sistemática de uma linguagem bem acessível, muito bom. Mas será que é esse o propósito de Deus? Sermos todos teólogos? Na verdade, somos todos teólogos, porque todos nós fazemos teologia. Nesse sentido, até o diabo é um teólogo. Mas Deus ele tem um propósito.
Ele nos revela a sua vontade para que sejamos dignos do Senhor, para que vivamos para o seu inteiro agrado. Então, o que é que fazemos com esse conhecimento? O ponto aqui é que o conhecimento de Deus deve me levar a uma vida prática. No gnosticismo, eu estou citando muito porque faz parte desse contexto, desse arcabouço aqui do livro aos Colossenses. Eles faziam uma separação, né, entre o mundo material e o mundo imaterial. É aquela coisa, olha, a sua alma é boa, mas a matéria é má. Então, você deve prezar pela espiritualidade, mas a sua vida você pode viver de qualquer maneira. Tipo assim, faça o que quiserem com o corpo de vocês, porque ele não presta mesmo, mas dediquem seu espírito à divindade e pronto. Então, esse era o tipo de ameaça. Aqueles irmãos, eles já tinham abandonado esse modo de viver. Eles já tinham sido tirados das trevas, eles já tinham sido retirados desse paganismo e tinham sido transformados e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E agora estava se dizendo, não, isso não faz diferença. Continuem as mesmas práticas, continuem a viver do mesmo modo. Isso, às vezes, também invade a nossa vida cristã, que é o que? A gente tentar fazer essa dicotomia, não é? Então, a minha vida religiosa, ela se restringe o quê? A vir para a igreja e as minhas atividades espirituais. Domingo, segunda é outra coisa, viu? De segunda a sábado, aí a gente vive de qualquer forma, mas no domingo a gente bota aquela roupa de pastor, né? Hoje eu nem estou muito com roupa de pastor, né? Bota aquela gravatinha e tal, mas aí tá tudo bem. Não é esse modo. Não devemos viver assim. E o que é viver de modo digno? Um comentarista diz que modo digno traduz uma palavra relacionada com a balança. Imaginemos aqui as atitudes, palavras e ações de Deus colocadas num dos pratos de uma balança e as nossas empilhadas no outro prato. Se a nossa vida como cristão deixar de corresponder à vida do Senhor, estaremos andando indignamente. Quer viver de modo digno? Veja aqui, quer viver de um modo que seja adequado ao Senhor. E quando ele diz ao Senhor, desde a sua introdução, ele está falando que quem é esse Senhor? Veja o verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, certamente, ele está se referindo a quem aqui? A Cristo Jesus. Isto é, o caráter ético do crente deve combinar com ou corresponder ao caráter de Jesus. Tem um exemplo interessante no capítulo 3, verso 13. Olha o que diz aí. É uma exortação, né? Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Aqui está o quê? Está aqui um mandamento, está uma exortação, a forma como se deve proceder. Aí isso fica pesado para nós. Mas olha como ele termina aqui. Ele diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então ele está colocando essa base aqui, para essa ordem que nos é fornecida, assim como o Senhor Jesus andou. E o que então significa andar de modo digno, irmãos? Viver de modo digno é viver como Jesus, é viver como Cristo. E se a gente vive como Jesus, e o que é que isso significa? Significa que nós viveremos uma vida agradável a Deus. Agradável a Deus. E esse é o nosso propósito, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Agradar, aqui nessa linguagem da época, significava, tem uma conotação um tanto quanto negativa, que era o quê? Você fazer algo a fim de obter o favor de alguém. Então, vou agradar. Você vai agradar o professor, né, para ter uma boa nota no final do semestre. Lembrando aí os estudantes que estão no final do semestre, ainda não, estão na metade, né? Então, você vai agradar o patrão a fim de obter o quê? Uma promoção no trabalho.
Você vai agradar os seus pais porque você quer que eles liberem você para aquela viagem. Então você está sempre fazendo algo, mas com o propósito de obter alguma coisa. Veja que no Evangelho isso não existe. Essa não é uma linguagem evangélica. Por quê? Porque nós buscamos agradar a Deus, porque Ele já se agrada de nós. Então o Evangelho não é pautado por desempenho. Não é verdade? Eu tenho um bom desempenho, então vou agradar a Deus. Não, o Evangelho é pautado porque Deus ele se agradou de nós. Como é que ele se agrada de nós? Agora, por meio da obra sacrificial de Cristo. Agora ele olha para nós de forma agradável. E é por isso, se Deus se agrada de mim, agora eu vivo para o inteiro agrado dele. Porque se Deus não se agradasse de mim, de maneira nenhuma, eu poderia agradá-lo. Não tem como agradar a Deus se não for através do Filho. Não tem. Veja no ato do batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me compraz, em quem tenho todo o meu prazer. E agora como Deus olha para nós, dizendo assim, eis os meus filhos amados em quem eu tenho todo o meu prazer. Então Deus vê seu Filho bendito através de nós. E é bom saber que nós podemos agradar ao nosso Deus. Que coisa preciosa. Não por desempenho, não por desempenho. Heitor participou de uma competição lá no condomínio, ele diz assim, pai, eu jogo muito mal, pai. E ele é meio perna de pau mesmo. Eu estou demais, desde o acampamento, com o pobre de Timóteo, meu Deus. Mas eu disse, filho, olha, independente de qualquer coisa, eu já sou seu fã. Certo? Já sou seu fã. Você não precisa nem ser artilheiro, nem não sei o que lá. Já sou seu fã. Você já é o meu campeão. Tá bom? Aí disse, ele foi jogar. Foi até mais ou menos, ele não foi tão mal nesse dia não. Mas perceba, não é por desempenho, nós já somos amados pelo Senhor. Lutero, o reformador, não entendia essa verdade. E em certo momento da sua vida, ele nutria raiva de Deus. Por quê? Porque ele vivia uma vida de penitência e se confessava tanto que tinha lá um clérigo chamado Tetzel, que ele ia se confessar a Tetzel, e Tetzel dizia, meu filho, vá pecar primeiro para poder se confessar. E aquilo foi enchendo o Lutero, porque ele via o Senhor Deus, ele observava que não havia como agradar esse Deus. Como agradar? Aí ele é despertado, Deus abre os seus olhos e o seu coração, e aí ele observa, né, a justificação pela fé. Não é por mérito, mas é por graça. E agora ele pode se apresentar na presença de Deus, sabendo que Deus aceita a sua vida, aceitar a sua vida. E agora nós estamos na presença de Deus porque nós sabemos que Ele aceita o nosso louvor. A nossa vida é agradável a Deus. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Ainda que a sua mente lhe diga que você não é agradável, né? Ainda que algum irmão diga que você não é agradável. Ainda que a sua história diga que você não é agradável. E daí? Eu não sou a minha história. Mas eu faço parte dessa grande história da redenção. E essa história diz que eu sou muito amado. Se você está em Cristo Jesus, você é muito amado. E você pode ter uma vida agradável ao Senhor. Agora, se você não está em Cristo, realmente Ele não se agrada de você. Não se agrada. Ele não consegue ver Jesus em você. Mas você pode se voltar para Ele essa noite. Você pode se quebrantar na presença de Deus essa noite. E você pode dizer ao Senhor, ó Deus, eu quero viver uma vida agradável a Ti. Eu vivi todos esses anos da minha vida para agradar a mim mesmo. Agradar as pessoas, eu quero viver para Te agradar, Senhor. Ensina-me. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho do quebrantamento, da humilhação. E Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Veja, meus irmãos, esse é um conhecimento acessível, esse é um conhecimento com propósito e esse também é um conhecimento prático. Agora, Paulo vai dar algumas diretrizes, elas não são exaustivas, mas elas são importantes aqui. Veja o que diz o verso 10 mais uma vez. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui nós vemos
observamos que ele diz aqui, que os cristãos devem frutificar em toda boa obra. Veja, nós somos salvos não através das obras, mas para as boas obras. Já está lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Todo aquele que está em Cristo deve produzir, por sua vez, frutos abundantes. Que são o quê? Atos cheios de amor, que quem os observa não pode explicá-los sem recorrer à operação de Deus na vida do cristão, dizendo, esses atos aí, isso é fruto, é evidência de que essa pessoa anda com Deus. Se uma pessoa verdadeiramente conhece a Deus, então boas obras inevitavelmente resultarão com as obras más que caracterizavam sua vida interior de incredulidade e falso conhecimento. Então é uma mudança. Então todo aquele que está em Cristo Jesus, inevitavelmente ele deve demonstrar através da sua vida a quem pertence. Não há outra forma, não há outro jeito. Todos aqueles que foram impactados pela luz e pela graça de Cristo, eles não conseguem mais viver para si mesmos. Diz uma história que um irmão foi preso e o pastor desse irmão ficou sabendo que ele estava preso e foi visitá-lo na cadeia. E ele tinha cometido um pequeno delito. Quando ele estava na cadeia, aí o pastor chegou lá e ele disse, pastor, eu estou aqui como preso, que nem o apóstolo Paulo. Como assim que nem o apóstolo Paulo? Paulo não cometeu nenhum delito, não. Mas veja, precisamos produzir obras que demonstram o nosso arrependimento e a nossa vida que é diferente. Ora, você não falava com seu vizinho, você era intrigado, você conheceu Jesus e você continua sem falar com seu vizinho? Você enganava, agora você está em Cristo Jesus, você continua enganando? Você tinha um péssimo hábito de viver mentindo, agora você está em Jesus e você continua mentindo? Não existe crente Pinóquio. Você é uma nova criatura. Você deve viver agora para a glória de Deus. Esses são os frutos. À medida que seu conhecimento de Deus e de sua vontade aumenta, você é levado a uma obediência maior. Agora Paulo vai dizer que esse conhecimento prático é de alguém que é fortalecido com todo o poder de Deus. Veja o verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Veja a linguagem superlativa aqui. Veja que é com todo o poder, segundo a força da sua glória. Glória já era suficiente. Ele bota com toda a força da sua glória. E em que? Em toda a perseverança. Veja que Deus ele nos dá a condição de vivermos a vida mais digna possível na presença dele. Isso condena toda a nossa mediocridade. Ora, irmãos, se nós somos medíocres na fé, a culpa é nossa. Se somos medíocres na fé, é porque nós não temos sido diligentes com os meios de graça. Se nós andamos medíocres na fé, é porque nós não nos apropriamos dessas bênçãos que são nossas por meio de Cristo Jesus. Nós temos a possibilidade de sermos a igreja mais fiel. Foi Jonathan Edwards que ele disse, na sua época, que foi século XVIII, ele escreveu as suas resoluções, as firmes resoluções, tem até um livro, Steve Lawson, as firmes resoluções de Jonathan Edwards. E ele diz assim, ele se converteu, foi convertido ao Senhor, e na sua adolescência, final da sua adolescência, antes da sua juventude, ele teve um propósito muito firme de ser um crente fiel ao Senhor. E ele disse algo ousado, ele diz assim, se tiver na minha época alguém fiel ao Senhor, a pessoa mais fiel ao Senhor da minha época, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Ou seja, ele estava somente se apropriando daquilo que Deus já tinha colocado à sua disposição, a condição de vivermos de modo agradável a Deus. Isso deve nos inquietar.
Se eu não tenho vivido para agradar a Deus, eu tenho vivido para agradar a mim mesmo. Eu tenho vivido para agradar as outras pessoas. Mas isso deve impactar, moldar o meu coração, ser o meu propósito maior de vida, deve ser a minha paixão, o meu intento, agradar a Deus. Por quê? Eu tenho sido fortalecido com todo o poder. Geralmente essa expressão é a mesma utilizada para o ato da ressurreição, né? Quando Deus ressuscita o Filho dentre os mortos. É esse mesmo poder que opera em nós. Veja que maravilha, veja que glorioso. Em toda perseverança e longanimidade. Paciência e perseverança aqui. Geralmente essa perseverança, ela é algo que nos habilita a passarmos por momentos de dificuldade. Perseverança em relação às circunstâncias difíceis. E aqui essa longanimidade é a possibilidade, a capacidade de suportar pessoas difíceis. E a gente precisa disso? A gente precisa de habilidade, dessa graça para suportarmos o quê? Dias difíceis. E precisamos também da graça de Deus para suportarmos pessoas difíceis. Essas virtudes capacitam um crente a sobreviver com alegria. Porque essa é a expressão última aqui que ele vai utilizar. Olha só. Em Colossenses 3, Colossenses 1. No final do verso 11, perceba que é em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, essas virtudes capacitam o crente a sobreviver com alegria quando perseguido, a triunfar em serenidade e contentamento quando insultado, confiar na providência completamente sábia e totalmente graciosa de Deus quando alguém está sofrendo, como Jó. Quando Jesus vê essas virtudes em nós, ele se agrada. Nós temos tido essa alegria perseverante em meio ao sofrimento. Temos essa condição. Não é aquela questão estoica, do fatalista. Vai ter que ser assim mesmo, então eu vou ter que passar tristemente pela dor. Não. A graça de Deus nos habilita a passarmos pela dor, dando glória a Deus. A sua graça é tamanha que nós podemos passar pela dificuldade com a alegria do Espírito Santo. Dessa alegria do Senhor que é a nossa força. É por isso que esse mesmo apóstolo, na mesma prisão, ele vai escrever a outra igreja dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não era uma utopia, não. Mas é algo possível. Você está passando por dor, meu irmão. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Você pode se alegrar no Deus que venceu a morte. Você pode se alegrar no Deus, no Senhor da sua salvação. Você pode. Você pode. Veja o verso 12, que ele diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse idôneo aqui é alguém que é digno. Foi Deus quem fez com que os crentes fossem dignos para receber a herança, a esperança guardada para vós no céu. Ele vai dizer isso já no versículo 5. Há uma esperança guardada para vós, para vocês, e vocês foram achados dignos. Essa é a dignidade de não só viver de maneira agradável a Deus aqui nessa terra, mas temos a certeza de que o Senhor Deus, Ele separou essa herança dos santos na luz para nós. É a certeza de que nós usufruiremos do favor de Deus, não somente nessa vida, que já seria maravilhoso. Estar com Deus nessa terra já é algo maravilhoso. Mas não somente isso, Ele nos dá a graça de termos essa certeza da sua presença eternamente. Estarmos com Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que levar uma vida digna de Jesus Cristo é transbordar de ações de graças alegres à luz da salvação que recebemos de suas mãos. E aqui ele vai usar esse termo dos santos na luz. Lembra que os gnósticos diziam algo como os iluminados, né? Mas aqui o ponto é que todos aqueles que estão em Cristo foram iluminados pela graça de Deus. Não tem ninguém vivendo na escuridão.
Ele já nos tirou da escravidão, Ele já nos tirou da escuridão. E agora nós podemos ter uma vida digna diante do Senhor, preparados para essa herança que nos cabe. Deus preparou uma herança para nós. Algo que não é comprado, algo que não é alcançado por mérito, porque se fosse, nós não teríamos acesso. Mas o Senhor mesmo resolveu nos dar por meio do seu grande amor, por meio do seu Filho, Jesus. Vamos passar aqui, já perto da gente encerrar. A gente aprende algumas coisas aqui nesse texto. A primeira delas que eu queria enfatizar é que a igreja sempre precisará de oração. A igreja sempre vai precisar das nossas orações. E esse precisar é nessa dependência da nossa responsabilidade também de orar pela igreja do Senhor Jesus. Se ela tem o evangelho e dá frutos, demos graças a Deus, mas a gente precisa orar para que ela continue dando frutos. A igreja, estamos dando frutos? Quando você olha para a sua igreja hoje, quando você olha, se você é daqui da igreja do presbiteriano do Catolé, quando você olha para a igreja local, você percebe que essa igreja está dando frutos? Essa igreja está crescendo na graça, essa igreja está crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Sabe qual é a nossa tendência? Tá bom, graças a Deus. Ela não precisa de mais oração não, porque já está bom demais. Mas veja, Paulo começa essa carta falando da fé, da esperança e do amor. Ele dá graças a Deus pela igreja, mas está intercedendo, porque sabe que essa igreja ela está sob ataque do inimigo. E ela sabe que essa igreja precisa continuar a crescer nessa graça maravilhosa. Então, meus irmãos, despertemo-nos sempre. Não vacilemos em oração. O seminarista Tarciso, está lá nos Estados Unidos, algum tempo atrás, ele pregou numa igreja, já lá nos Estados Unidos, e foi o último culto dessa igreja. O último culto. Ele pregou e a igreja fechou. Não queria ter essa experiência, não. O fechamento ali, fecha as portas, né? Mas não foi culpa do seminarista Tarcísio, não. Por favor, Tarcísio, a culpa não foi sua. Na verdade, essa igreja envelheceu. Essa igreja envelheceu e ela acabou por um processo meio que natural, não sendo renovada a sua membresia. Eu acredito que foi isso que o seminarista nos falou. Mas veja, isso acontece. A igreja pode fechar por causas naturais, digamos assim. Aquela membresia ela foi distribuída para outras congregações. Eles estão lá, eles estão em outras congregações. Mas, meus irmãos, a igreja também ela pode fechar por causa de uma ação efetiva do diabo. Esse gnosticismo, alguns chamam de protognosticismo, esse movimento incipiente que nasce aqui no primeiro século, ele foi terrível para a igreja no século III. Ou seja, ele foi crescendo, até que muitas igrejas foram prejudicadas e fechadas e comprometidas seriamente por causa desse movimento. Por isso, meus irmãos, não vacilemos. Precisamos estar aqui em constante oração, pensando como igreja, mas pensando nos nossos irmãos. O nosso filho está bem na fé, continuemos a orar. Nosso cônjuge está bem na fé, dê graças a Deus, mas orando e vigiando, né? Dê graças a Deus, mas orando. Senhor, continua, firma, Senhor, estabelece, Senhor, faz com que esse irmão cresça, ó Pai. Interceda, não se esqueça, não se esqueçam, irmãos, de orar pelos outros. Não esqueça de orar pelos pastores. Já faço aqui o meu pedido de oração, né? Aquele irmão 6 horas, né? 6 horas. Vocês oram por mim? Né? Oremos uns pelos outros. E aqui, meus irmãos, a importância da gente viver de acordo com o que a gente confessa. Isso é um grande desafio. Podemos até pregar. Podemos até ser professores de EBD, discipuladores. Preparamos uma lição, podemos preparar uma lição, né? A gente pega um material lá, prepara uma boa aula, a gente pesquisa, gasta tempo, faz anotações, tudo bem. Mas na hora de viver, o desafio é maior. Como é que a gente vive de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado? Não é só absorvendo conhecimento, mas é
pela graça e poder de Deus, ter essa possibilidade de pôr em prática e viver de modo digno do Senhor daqui a pouco, irmãos, quando a gente terminar esse culto. Precisamos dessa graça. Um dia o pastor Jamerson disse para mim, ele tinha ouvido um sermão meu, aí ele disse, em tom de elogio, disse, eu escutei seu sermão, não é tão gracioso, o pastor Jamerson. E ele disse que foi edificado. Aí depois ele disse, aí eu fiquei empolgado, né? Eita, o pastor Jamerson, foi edificado e tal. Aí ele disse, eu quero te ouvir daqui a 10 anos. Aí eu fiquei em dúvida. Se ele elogiou, foi uma crítica. Eu queria a ajuda dos irmãos para poder entender, tá bom? Mas veja, isso faz uns 4 anos, então vocês vão ter que me aturar pelo menos uns 6 anos pregando bem mais ou menos. Mas veja, é necessário algumas horas para preparar um sermão. 1 hora para ouvi-lo, mas uma vida inteira para aprender a praticá-lo. É necessário uma vida inteira para aprender a praticar o que se ouviu, o que se pregou. E nós estamos nessa caminhada, irmãos. Mas sabe o que me dá esperança? Porque Deus deu poder para a gente viver de modo digno. Que se não fosse esse poder maravilhoso, sucumbiríamos, não conseguiríamos dar nenhum passo, nenhum fruto, seríamos uma árvore seca, mas graças a Deus em Cristo Jesus que fomos enxertados essa videira verdadeira, a vida nele, e porque a vida nele, a vida em cada um de nós. Essa é a graça de Deus sobre nós. Você conhece o Senhor? Viva de modo digno. Você não conhece ainda o Cordeiro de Deus? Sua vida não pode agradar ao Senhor. Se curve diante do Rei dos Reis. Peça a Ele um novo coração. Ele é poderoso. Ele pode lhe dar. Ele nos deu já. Vamos orar, irmãos. Ó querido Deus, obrigado por tua porção. Conhecimento do céu para nós. Que maravilha, Senhor, é poder ouvir a tua voz. Que maravilha é poder se deleitar, Senhor, nos teus mandamentos. A tua lei é o nosso prazer. Que coisa extraordinária, Senhor. Ó, Senhor, mas tu sabes, Senhor, tu nos conheces muito bem. Sabe das nossas dificuldades. Às vezes no sofrimento a gente murmura. Às vezes por causa de um irmão a gente reclama. Não somos tão perseverantes. Ó Deus, tem misericórdia de nós, querido. Tem misericórdia de nós. Pedimos mais do teu poder, Senhor. Pedimos mais, Senhor. Nos capacita, ó querido Senhor. Se houver uma igreja fiel no nosso tempo, queremos que seja a nossa igreja. Se há irmãos fiéis, servos fiéis na nossa época e na nossa geração, queremos ser esses, ó Pai, para viver para o teu inteiro agrado, querido Deus. Molda-nos o caráter, para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo Jesus. Para que possamos dar bons frutos, ó Pai, não para sermos salvos, ó Pai, não para te impressionar, não, Senhor, mas porque nós já fomos impactados, ó Deus. Porque o Senhor já se agradou de nós, por meio do teu Filho. Ao Senhor seja a glória para sempre. Amém. Vamos cantar um hino, irmãos?